Amanhã é o dia todo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Agora me contem aí se tá tudo bem, se eu cheguei. Me conta aí se eu tô por aqui. Ô, luta pra conseguir, mas eu acho que agora foi. Agora foi. Eu acho, né? Vamos ver. Tudo bem com vocês? Agora me contem Ô, Glória. Vambora. Valeu, querido. Um abraço. Gente, ufa, né? Terminamos aqui de arrumar as coisas, graças a Deus, tudo certo. Então, deixa eu explicar a vocês como que vai funcionar aqui esse momento, para a gente poder entender direitinho o que é que vai ser feito, tá? Estou fazendo gravações de aulas na nossa mentoria, né? Essas aulas vão para a mentoria do zero, faz de for, mentoria de tribunais, tá? De todo o conteúdo da enfermagem, SUS e saúde pública. Ela já tem muita coisa gravada e agora a gente segue com a continuação da disciplina de saúde da mulher, tá? Essa semana a gente termina já a saúde da mulher e vai para a farmacologia e para procedimentos de enfermagem dentro da nossa plataforma. Vão ser aulas completas, com direcionamento, com aquilo que mais cai em prova. Na verdade, 100% do que cai vai estar nos vídeos, tá? De forma bastante assertiva. Além disso, a gente vai ter o estudo dirigido e o simulado. Saúde da mulher já tem tudo lá. Estudos dirigidos completos, os simulados, tá? Tem uma pós-graduação de saúde da mulher lá, com todo o conteúdo de forma bem importante, bem aprofundadazinha, bem top para você não errar nenhuma questão na prova, tá? Antes da gente começar a gravar, porque como eu vou estar em gravação, eu não vou poder interagir tanto, eu vou poder tirar dúvida de conteúdo, mas não bater papo como eu estou aqui agora, eu já queria deixar para vocês o convite de hoje à noite, 20 horas, eu vou receber aqui em casa os aprovados do Senado Federal e da Câmara, né? Recém-possados no Senado, a Rosane e a Vivi, e os aprovados na Câmara dos Deputados também vão estar aqui em casa. Vai ser uma noite muito divertida. A gente vai fazer um podcast contando a trajetória dessa galera aí. Tá bom, pessoal? Então, conto com vocês apoiando aí o nosso YouTube, apoiando o nosso projeto. Já deixa o like aí e vamos começar a produção, porque o modo turbo tá 1000. Quando eu estava sem áudio aqui, que eu falei, e vocês não conseguiram ouvir o que eu estava falando, eu estava contando a vocês que eu estava definindo ali o simulado de hoje à tarde, né? De biossegurança, então já defini as questões, o Danilo já deve estar colocando aí nos grupos de vocês já já. 14 horas tem um simulado de biossegurança. E também, além do simulado de biossegurança, a gente vai ter também, eu também disponibilizei lá no grupo oficial da Anvisa, o tema da discursiva da Anvisa, da legislação sanitária. Tá certo? Então, simbora. Vou só fazer aqui a vinheta para poder a gente fazer o vídeo certinho, câncer do colo do útero. Ao final do arquivo, a gente vai falar a instrução normativa de 2024 de imunização sobre o HPV também, tá certo, pessoal? Então, vai ser uma aula que a gente vai abordar tanto o câncer do colo do útero completo, como também vai fazer aqui a síntese das mudanças e do que está agora acontecendo com o HPV em relação à vacina, com a instrução de 2024, tá certo? Então, vamos comigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seguiremos aqui estudando a disciplina de saúde da mulher e nesse bloco a gente vai falar sobre o câncer do colo do útero. Esse é um dos principais pontos dentro de saúde da mulher em relação à cobrança de prova. O que a gente vai falar? A gente começa falando de anatomia e fisiologia do colo do útero, né? Um pouquinho da histologia também, da distribuição desse tecido, que isso cai muito em prova também. Vamos abordar aqui o citopatológico, o rastreamento do citopatológico, o resultado desse citopatológico.
também aqui sobre o tratamento do câncer do colo de útero e vamos também falar sobre a vacina do HPV, que passou por muitas mudanças ao longo do tempo e agora teve aí o limite máximo, né, de introdução em relação aí à idade, tanto para meninos quanto para meninas igualando, também aqui para imunossuprimidos, tem novidade aí em vítima de violência também, né, que foi acrescentado esse item para os nossos casos de indicação de HPV, então tem muita coisa para a gente conversar com vocês sobre o câncer do colo do útero, tá certo? Então vamos comigo que eu preparei slides aqui bem lindos e muito queridos para você, ok? Então, pessoal, o que estudar no assunto câncer do colo do útero, né? Então, anatomia do colo do útero já é uma coisa importante, saber do epitélio, né? Colunar simples e o escamoso, fazendo aqui a divisão entre eles com a junção escamo-colunar, que é onde acontece aí a maior parte do câncer do colo do útero, e é por isso que a gente precisa ter células representativas dessa JEC, né? Na coleta do citopatológico. Os fatores de riscos são aqui os assuntos que mais aparecem em prova, é aqui essa parte do fator de risco somado com o rastreamento, tá? A coleta mesmo do material, né? Isso cai demais, tá certo? Aí a gente precisa saber que a prevenção primária aqui é a imunização, que envolve a proteção específica, além disso, a questão de educação, a questão do uso do preservativo, né? São questões que envolvem a prevenção primária e a prevenção secundária, quando a doença já aconteceu, é importante a gente descobrir o mais rápido possível. E aí entra o que a gente chama de rastreamento, tá? A realização em si do citopatológico, né? A coleta, o passo a passo, a fixação na lâmina, isso também cai muito, né? Requisitos aí de cumprimento para coleta, então isso aqui é algo também que cai demais. Especificidade em relação aqui do citopatológico em públicos especiais. Isso é quando quer aprofundar, ok? Então, isso aqui é um nível de aprofundamento e toda vez que tiver um nível de aprofundamento, eu vou colocar um neurôniozinho. Porque o que acontece, pessoal? As nossas aulas, elas são muito importantes porque a gente vai trazer para você muito conteúdo, mas ao longo da aula a gente também vai pegando, né, o direcionamento de mentoria, de orientação de estudo, de planejamento, de várias coisas para que você tenha um trabalho muito completo em relação a isso aqui na nossa plataforma. Quando a gente está estudando para concurso, a gente começa a estudar, a gente forma uma base de conteúdo, né? Ali, aí começa indo um pouco mal na prova, 60%, daqui a pouco a gente começa a estudar bastante, faz uma base, mas essa base está moderada, e você faz uns 70, 75, que muitas vezes não dá para passar na prova. A gente às vezes classifica ali, né? Fica naquela lista, mas não chama. Mas para a gente sair desses 70, 75, para ir para o nível de nomeação, né, que é o que a gente quer aqui na mentoria para você, você precisa aqui desse nível de mergulhar, de aprofundamento. Então, por exemplo, saber a anatomia do colo do útero, saber que a junção escamo-colunar é o local que mais acontece o câncer do colo do útero, saber a lista dos fatores de risco, sabendo que o HPV é o principal, saber aqui sobre a imunização do HPV, saber que a prevenção secundária é rastreamento. Isso aqui já tem, vamos dizer, mais de 100 questões que cobram só isso aqui. Isso está no nível de moderado aqui. Agora, quando ele vai para o rastreio aqui de mulheres imunossuprimidas, mulheres que sofreram esterectomia, se é total, se é parcial, se foi esterectomia por causa do câncer ou não, qual é a periodicidade desse rastreio depois da esterectomia. Aí essas informações são informações para quem está estudando para ser nomeado, ou seja, para sair daquela zona de conforto onde todo mundo já sabe e vai para aquela zona onde cai uma questão dessa e todo mundo que está aqui não consegue e você que estudou a esse nível consegue acertar essa questão e essa questão é responsável por você sair ali da curva e ir para a zona de nomeação. Então, é importantíssimo que você se toque aqui quando eu colocar esse neurônio e eu disser assim, ó, até aqui todo mundo tem que saber, até aqui, né, todo mundo já sabe que já está estudando para concurso. Agora, isso aqui, guardar isso aqui, memorizar isso aqui, aí depende exatamente dessa diferenciação, tá certo? E aqui os resultados, que também não é algo muito comum de acontecer na prova, tá certo? Cobrar lá principalmente os resultados anormais, ok? Traz ali pra gente, por exemplo, bancas como FGV,
VUNESP, são bancas que trazem para a gente o resultado do citopatológico, perguntando se é normal, se é anormal, qual é a periodicidade a partir daquele tipo de rastreio, tá? Isso já caiu na FGV e na VUNESP algumas vezes. Então, para o nível de aprofundamento, esses dois últimos itens aí, tá certo? Ok, por onde eu estudo, Fernanda, o câncer do colo do útero? Pelo seu estudo dirigido, que já está aqui na mentoria, tá? Pelo vídeo que a gente está gravando aqui agora, que é o que você está assistindo, logicamente, e a base de conteúdo de onde a gente tirou essas informações e também, né, para que você saiba também aonde está a fonte dessas informações, eu coloquei aqui para você. Nós temos um resumão de detecção precoce do câncer, não só do câncer do colo do útero, mas de todos os tipos de cânceres, né, feito aqui com o Ministério da Saúde, em parceria com o INCA, material bem atualzinho, bem novo. Inclusive para indicadores assim tá bacana. Protocolo de atenção básica 2016, a parte do detalhamento citopatológico e esses públicos especiais de citopatológico também você encontra por aqui. No caderno de atenção básica, apesar de ser antigo, né, acho que o Ministério da Saúde logo deve publicar aí novos, está em andamento a produção de muito material, mas esse aqui, ele tem a base da fisiologia, da fisiopatologia do câncer do colo do útero, né, tem ali também o detalhamento do citopatológico, da coleta, então tudo isso não muda. Então a gente vai estar usando esse material para essa finalidade, tá? Vamos começar conceituando o que é o câncer do colo do útero, tá? Ele vai ser aqui uma replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente, que é o estroma, e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância, por meio de quê? Da metástase, né? Então, vai ser uma replicação desordenada, que é o conceito, né, da própria questão aí do câncer em si, e vai estar acontecendo no nosso colo do útero, tá? Esse colo do útero, ele é dividido em partes, onde a gente precisa aqui pegar esse slide e devorar. Eu tenho a parte interna dele, que é chamada de endosservice, né? Endo de dentro. Então, endosservice, aqui o colo do útero, dentro dele, a gente vai ter aqui o epitélio colunar simples, tá? Fernanda, onde que eu estudo aí para saber o que é esse epitélio colunar simples? A primeira disciplina da mentoria do zero é histologia, para a gente entender exatamente quais são os tipos de tecidos do nosso corpo. Isso aqui é histologia, tá? Então, epitélio colunar simples são células únicas, né? Alinhadas aqui de forma a favorecer liberação de muco, de forma também a favorecer trocas, né? Então, esse tipo de epitélio, ele favorece aí troca de substâncias, tá? E aqui temos a JEC, que é a junção escamo-colunar, que é o meio, tá? Essa imagem aqui é bem ilustrativa. Eu tenho aqui dentro o colunar simples e aqui fora, na ectosservice, que é a parte externa, de ectosservice aqui, endo de interna, eu tenho um epitélio escamoso e estratificado. Isso significa que eu tenho estratos de células umas sobre as outras e isso faz com que dificulte as trocas, né? E que proteja aqui aquele tecido com relação ao contato direto com o meio externo, porque a ectosservice entra em contato com a vagina, entra em contato com a acidez da vagina. Então, esse tipo de célula, ele é aí estruturado para aguentar essa acidez e essa relação de contato com o ambiente externo, tá? Essa junção escamo-colunar, pessoal, ela é a parte onde tem 90% do câncer do colo do útero. Por isso que a coleta do citopatológico tem que ocorrer prioritariamente pegando essas células dessa região, tá? Essa região, ela é aqui colocada dentro da endosservice aqui, na infância e na pós-menopausa. Já na parte, né, da menacme, que é o período reprodutivo da mulher, esse termo quer dizer período reprodutivo aqui da mulher, essa JEC vai estar mais exteriorizada. Na gestação, também a gente vai ter essa exteriorização da JEC, né, naquela fase. Então, basta coletar a ectosservice no citopatológico na gestante que a gente consegue uma boa distribuição de células ali, tá certo? E essa ida para a junção escamo-colunar para fora é chamado de ectopia ou eversão, tá? Quais são os tipos de câncer do colo do útero? Nós vamos ter o câncer acontecendo em células aqui que não são glandulares, epidermoide, que aí pega o epitélio escamoso, que é 80% dos casos. E temos o câncer acometendo aqui células glandulares, que é aqui o adenocarcinoma.
Então, nesse caso, o epitélio glandular vai representar aqui 20% dos casos do câncer do colo do útero, tá? Isso aqui também é um nível de aprofundamento, não é muito comum cobrar em prova, eu já vi questões cobrando isso, mas é importante que vocês estejam atentos aqui a essa situação, ok? Vamos começar aqui falando de prevenção agora do câncer do colo do útero. A gente já falou de anatomia, já falamos de conceito, vamos falar de prevenção. Primeira coisa, a gente precisa separar que existe a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária é aquilo que a gente faz antes da doença acontecer, para evitar que a doença aconteça. Então, a gente vai fazer uma promoção da saúde, a gente vai fazer a vacinação contra o HPV, que é o principal motivo, né, de causa aí do câncer do colo do útero. Vamos aqui também fazer o combate ao tabagismo, que é um fator de risco do câncer do colo do útero, e usar preservativo, para que a gente tenha aí a prevenção, né, da contaminação com HPV, que é a principal causa do câncer do colo do útero, tá? Aí, aqui a gente vai ter a prevenção secundária, que é descobrir rápido e tratar rápido quando a pessoa tem o câncer do colo do útero aqui acontecendo. Então, aqui o rastreio entra aqui, o citopatológico, que é o próprio rastreio, né? E o tratamento precoce, assim que descobrir, começar logo o tratamento específico, né? Esterectomia, a indicação aí se houver de quimioterapia, enfim, do que for utilizar para esse tratamento, tá? Essa história natural da doença, né? A gente precisa entender como que isso funciona, como que a gente está aqui evoluindo, como que essa doença chega ao nível aí, né, de levar a óbito, tá? Então, primeiro a gente precisa saber que tem uma forte associação com o HPV, tá? Então, forte associação com o HPV. Nós temos tipos de vírus do HPV oncogênico, que principalmente o 16 e o 18, responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Só esses tipos causam? Não. Tem vários outros tipos que têm alto risco oncogênico, tá? Esses aqui são 70%, mas olha quanto mais HPV diferente pode aí ter alto risco para desenvolver o câncer do colo do útero. É por isso, e aqui já cai questão de BFC, de várias bancas, é por isso que mesmo tomando a vacina, que tem os tipos 16 e 18, 6 e 11, eu preciso continuar fazendo o citopatológico, porque existem outros vírus que podem causar o câncer do colo do útero, tá bom? Os tipos de HPV oncogênicos mais comuns identificados no câncer do colo do útero vão ser o 16, 53%, o HPV 18, 15%, o 45 tem 9%, o 31, 6% e o 33, 3%, tá? Na maioria das mulheres, a resposta imunológica ajuda a eliminar a infecção por HPV de 12 a 24 meses. E o risco de desenvolver o câncer do colo do útero é de cerca de 30% se as lesões precursoras não forem tratadas. As alterações das células cervicais podem progredir para o câncer, mas essa evolução ocorre geralmente de forma lenta, pode durar de 10 a 20 anos. E é por isso que quando eu tenho os dois exames, né, negativos subsequentes, eu passo a fazer o exame a cada 3 anos, porque a história natural da doença é algo lento de acontecer. Tá? É claro que tem mulher que fica anos e anos sem fazer e chega lá já encontra o câncer em estágio avançado, tá? Mas se você conseguir ter dois negativos, seguindo a cada 3 anos, você consegue aí descobrir, né, o tempo aqui satisfatório para o tratamento, tá? A relação do tabagismo com o câncer do colo do útero, já já eu vou falar para vocês, tem conexão com alterações celulares mesmo, né? O tabagismo, gente, ele é responsável por substâncias químicas no nosso corpo que acaba fazendo mutação genética, né, de vários tipos de células do nosso corpo, incluindo aí a do colo do útero, tá? Ok, pessoal? E aqui, passando por um longo período como lesões precursoras, que a gente chama de neoplasia intraepitelial NIC 1, 2 e 3, também chamadas de lesão de alto grau, a questão aí, né, dos mais avançados. O NIC 1, ele não é considerado, gente, um câncer, tá? É só uma alteração celular, uma displasia, ok? E que são assintomáticas. Essas lesões, quando tratadas adequadamente, são curáveis na quase totalidade dos casos, tá?
Os NICs, né, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a classificação de Bethesda, classificação de Richard, né, e vai fazer essa análise comparativa também quando a gente vai falando dos resultados do citopatológico sobre isso, tá? Então, não necessariamente a gente vai passar no NIC 1, para o NIC 2, para o NIC 3 e depois o carcinoma invasivo, tá? Isso não necessariamente vai seguir essa ordem aí de evolução do processo. O NIC 1 ele pode regredir com alta frequência, né? Por isso que a gente não preocupa tanto com o NIC 1, como aqui acontece com o NIC 2 e o 3, mas a gente vai estar falando sobre isso um pouco mais à frente. Vamos construir o conhecimento da base, né? Até avançar, tá? Com relação agora a essa história natural da doença, vamos analisar aqui por meio desse gráfico, que está naquele manual mais novo, né, do INCA aqui, em relação a neoplasias, tá? Então, primeiro aqui, ó, a gente vai ter que essas infecções, né, do HPV vão acontecer na fase ali da atividade sexual, tá? Então, pico de infecção do HPV de 15 a 20 anos, tá, pessoal? Aquela parte que envolve a maioria das mulheres que iniciam a sua vida sexual, tá? Para lesão precursora de câncer, o pico de 30 anos, ou seja, a pessoa adquire o HPV aqui na adolescência, né, ao iniciar a atividade sexual, e aí vai passando 10 anos com o vírus, e isso vai gerando mutações celulares, né, o crescimento dessas células desordenadas, que nesse caso é lento, então vai acontecer ali, né, por volta do pico de 30 anos. A incidência do câncer a partir dos 35 anos e pico na quinta ou na sexta década de vida. Então, lesão precursora por volta de 30 e o aparecimento do câncer mesmo a partir de 35 anos. Isso em termos estatísticos, né? Isso não significa que não pode acontecer antes, né? Aqui, esse processo do acometimento do HPV, tá? Então, aqui a cervix normal, né? Cervix ou colo do útero, né? Aqui tudo normal. Aí agora eu vou ter a contaminação pelo HPV, então o pico do contágio do HPV vai acontecer na adolescência, né? Aqui de 15 a 20 anos, tá? Essa contaminação, ela pode evoluir para uma lesão precursora, que vai ter o pico, a lesão precursora, que é pré-câncer, aqui por volta de 30 anos esse pico, ou pode regredir, né? Aqui essa evolução da doença, tá? Tanto vai para frente quanto pode regredir. Caso ocorra uma invasão e que desenvolva o câncer, né? Isso vai acontecer normalmente mais tardiamente e isso vai estar acontecendo por volta aqui de 35 anos em diante, tá? Por isso que o nosso, né, exame citopatológico tem a idade correta da gente começar a fazer o rastreamento. Por isso que a gente não colhe imediatamente aqui, né, o citopatológico de pessoas mais novas, porque não faz sentido, não deu tempo ainda de ter alterações para serem detectadas no citopatológico, tá? Tem aí alguns casos de exceção, e isso a gente vai ver imunossuprimidas, principalmente, né, com HIV. Isso aumenta muito. O HIV tem uma relação muito forte com o câncer do colo do útero. E aí, nesse caso, mulheres imunossuprimidas, a gente precisa ter esse cuidado de coleta do citopatológico, tanto mais precocemente, né, ao iniciar a atividade sexual, como também aí de forma mais frequente, tá bom? Principalmente monitorando aí os dados dos linfócitos TCD4, tá bom? Ok, pessoal, muito importante que a gente entenda essa discussão, né, sobre o nosso nível de prevenção. Primário, secundário, história natural da doença, conceito básico, né, a parte aí que envolve também a evolução desse processo de contaminação, tá? Vamos falar já de vacina, já que a gente está falando de prevenção. Eu fiz um resuminho para vocês aqui da vacina e também, além disso, a gente vai estar falando da instrução normativa de 2024 de imunização, tá? Os slides vão estar lá no final da aula, eu vou falar já daqui da vacina, porque como a gente casou prevenção, para depois não chegar lá no final e falar de prevenção de novo, tá? Então, como que está hoje a vacina contra o HPV? Primeiro, uma vacina quadrivalente intramuscular 0,5 ml, produzida aí com os tipos 6 e 11 e 16 e 18. 6 e 11 com baixo poder oncogênico e 16 e 18 com alto poder oncogênico. Pacientes imunocompetentes, ou seja, normais no sistema imunológico,
a gente tem aí tanto meninas quanto meninos de 9 a 14 anos, tá? Isso é feito em 2 doses, 0 e 6 meses após. Não fazer antes desses 6 meses, tá? Aqui, pessoal, os imunodeprimidos, né, que têm o sistema imunológico comprometidos, a gente vai ter tanto mulheres quanto homens, sendo aí alvo dessa vacina de 9 a 45 anos, tá bom? E aqui eu vou ter 3 doses, certo? 0, primeiro dia da primeira dose, 2 meses após a primeira dose vai ser administrada a vacina do HPV e 6 meses após a primeira dose a gente vai estar fazendo aí a terceira dose, tá? Eu vou aqui agora, lá para o final, já para a instrução normativa, porque aí a gente já trata sobre a nossa vacina antes de seguir com o fator de risco, rastreamento, né, o citopatológico em si, em relação a esse processo e também o fluxo de atendimento, atribuições do enfermeiro, tudo isso a gente vai falar aí do técnico de enfermagem, mas deixa eu ir direto lá para a nossa instrução normativa antes de terminar esse primeiro bloco aqui sobre o câncer do colo do útero, tá? Já que eu estou falando de prevenção, vamos fechar, né? Então, eu baixei aqui a instrução normativa de 2024, tá? A vacina aqui. Então, aqui eu vou ter 2 doses com intervalo de 6 meses, de 9 a 14 anos, né? Daquilo que a gente já tinha botado naquela tabelinha ali, tranquilamente, tá certo? Pessoas de 9 a 45 anos que são imunodeprimidas, incluindo HIV, transplantado de órgãos sólidos e de medula, pacientes oncológicos, nesse caso, 3 doses, com intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda e 6 meses entre a primeira e a terceira, ok? Esse grupo precisa de prescrição médica, né? Trazendo ali um relatório avisando, né, que essa pessoa tem imunossupressão, qual é o tipo de imunossupressão, tá certo? Aí aqui eu tenho vítimas de violência sexual, homens e mulheres de 9 a 45 anos que não tenham tomado a vacina do HPV ou estejam com esquema vacinal atrasado, administrar conforme indicação da situação vacinal 3 doses, né? 0, 2 e 6 também. Essas vítimas de violência entraram aqui, ó, em 2023, no finalzinho de 2023, tá certo? A ampliação de 9 a 45 anos para homens, não só para mulheres, para homens, porque primeiro foi para mulher, depois foi para homens, também foi em 2023, tá? E os meninos também passaram aí por ampliação da idade também, tá? Ou seja, uma vacina que tem muita mudança, uma vacina que tem aí o cuidado, né, de guardar essas informações você por aí, tá certo? As pessoas previamente vacinadas com esquema completo não necessitarão de doses suplementares. Aquelas com esquema incompleto ou não iniciado deverão receber as doses necessárias para completar o seu esquema. Como que vai acontecer o fluxo desse atendimento? Caso o serviço do primeiro atendimento tenha sido a sala de vacina, a vítima de violência não tenha sido vacinada ou tenha um esquema incompleto com o imunizante do HPV, é importante que inicie ou dê continuidade ao esquema imediatamente. Não possuindo sala de vacina, orienta-se encaminhar a vítima de violência à unidade de saúde mais perto de casa, a fim de iniciar ou completar o esquema de vacinação do HPV, com indicação sinalizando aí o CID-10, a fim de que o serviço de atenção primária identifique a estratégia e consiga fazer o registro da dose de forma adequada. No contexto, o CID-10 é o T742, né? No contexto da saúde indígena, caso o serviço do primeiro atendimento não possua sala de vacina, conforme recomendação, as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena, que é o DICEI, devem organizar aqui a oferta da vacina do HPV à vítima de violência em tempo oportuno, de acordo com a logística e disponibilização das vacinas para a população indígena e registrar a dose da vacina em um dos sistemas de informação do Ministério, né? Aqui próprio e integrado com a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? O RNDS, ok? Aqui a dose é 0,5 intramuscular, tá? Meninas e meninos que receberam D1, que é a dose 1, e não completaram o esquema, mesmo após o período de 6 meses, deve receber D2. Aqueles que receberam a segunda dose com menos de 6 meses,
após terem recebido D1, precisa de uma terceira dose para completar o esquema, porque precisa ter essa queda de anticorpos ali em 6 meses para depois tomar a segunda dose. Se isso não acontecer, vai ser uma falha e eu vou ter que administrar uma terceira dose nessa pessoa, tá? Porque a resposta imune, de fato, vai ficar comprometida. Não administrar D1 para adolescentes a partir de 15 anos de idade, porque o público-alvo é até aqui os 14 anos, 11 meses e 29 dias, ok? E aí, logicamente, se está com 15, a gente pode fazer o D2, que é completar o esquema. Aqueles que completaram o esquema vacinal com a vacina bivalente, na época tinha particular bivalente, né? Se alguém já tomou, ou quadrivalente, não necessitam ser revacinados, porque a bivalente é a que tem os principais 16 e o 18 que são oncogênicos, tá? Essa vacina é contraindicada durante a gestação, por falta de estudo, né? Mas caso a mulher engravide após a primeira dose ou receba a vacina de forma inadvertida na gravidez, suspende a dose subsequente, preferencialmente 45 dias após o parto, que vai fazer a segunda dose. Fiquem tranquilos, porque tem muito número, né? E você precisa levar tudo isso para o seu caderno, porque isso vai despencar em prova essa parte do HPV aqui na instrução normativa, tá? Nesses casos, nenhuma intervenção adicional é necessária, somente o acompanhamento no pré-natal. E mulheres que estão amamentando podem receber a vacina do HPV. Então, perceba que o HPV, gente, é uma vacina que tem muita particularidade, né? Essa questão de se tomou D1, se tomou antes de 6 meses, a dose vai ter que repetir com a terceira. Se é imunocomprometido, se é vítima de violência, se está gestante, espera 45 dias do puerpério para poder tomar a dose 2, se tomou a 1 antes, né? Durante a gravidez aí ou antes da gravidez. Aqui, a questão de amamentação pode tomar vacina contra o HPV. Então, olha quanta coisa de detalhe que pode aparecer na nossa prova em relação a esse tópico, né? Orientar que o retorno em tempo oportuno para a segunda dose é importante, mas caso o adolescente procure o posto com intervalo maior, não importando a idade, deverá ser vacinado para não se perder a oportunidade de completar o esquema vacinal. Ok? Então, muito importante isso aqui, tá bom? Se liguem! Agora, a gente vai para o bloco 2. Vamos para o bloco 2 para a gente falar sobre citopatológico, fatores de risco, resultado do citopatológico, tá? Tudo isso aqui a gente vai falar no segundo bloco. Então, vem comigo daquele jeito, ó. Liga o modo turbo aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. As dificuldades, elas acontecem para todo mundo, não é só para você não, tá? Todo mundo passa por dificuldade, principalmente concurseiro. Não tem concurseiro que não esteja ansioso, agoniado, né? Na incerteza de saber se vai passar, se não vai, quando vai ser chamado, se vai sair o edital, quando vai sair o edital. Então, tem muitas coisas que geram essa insegurança na gente. E é por isso que é importante que você viva esse processo, né? Aqui, entendendo que a gente planta a semente aqui do nosso estudo, irriga com dedicação, com amor, com gratidão, reconhecendo cada passo dado, cada momento ali de evolução. E quando menos espera, quando a gente vai vivendo o processo, a consequência natural chega e a sua aprovação vai estar lá no Diário Oficial. Isso é uma coisa que a gente vê todos os dias. Hoje, particularmente, que eu recebi muitas mensagens, né, nos últimos 3 dias, dos aprovados da EBSER, meu celular está aqui com 2.000 mensagens pendentes, 2.000 mensagens pendentes de visualização, de tantas mensagens de aprovados aqui da nossa mentoria EBSER, e juntamente aí com todos os alunos da Câmara dos Deputados também, que foram aprovados, todos da lista, não só das vagas, mas também o cadastro reserva, que foram das nossas mentorias. Então, gente, logo, logo é você me mandando essa mensagem. Logo, logo é você comemorando aqui comigo também essa sua aprovação. Agora, mantenha sua fé, mantenha sua força, mantenha sua coragem. E a coragem não é a ausência do medo, a coragem é ir com medo mesmo e seguir o fluxo do processo, um dia de cada vez. Vamos comigo no próximo bloco para a gente poder seguir aprofundando, mergulhando, fazendo o diferencial da mentoria que faz exatamente isso que faz os nossos alunos galgarem os primeiros lugares. Vamos comigo!
Oi, gente, estava aqui mexendo nesse computador porque estava com dificuldade de salvar aqui o vídeo para subir para a mentoria, tá? Mas deu certo, a gente conseguiu salvar. Vamos agora para a parte 2, tá bom? Vou só ali no banheiro rapidinho, pegar o golinho de café, que você já sabe que entre um bloco e outro a gente precisa, e aí a gente já vai com citopatológico, resultado, rastreamento, coleta, para fechar esse assunto aqui, beleza? Então liga o modo turbo aí e simbora, minha gente. Vou voltar, vou voltar. Eu voltei, voltei para ficar, tá? Não, essa vacinação foi da Instrução Normativa 2024. Eu já tenho ela, vou gravar ela já nessa semana que vem, atualizando as aulas de imunização da gente, tá? Não que mudou nada, acrescentou a Covid. Então, a gente vai estar fazendo já com a regulamentação da Covid, né? Trazendo aí também informações da Quidenga. Então, semana que vem também a gente vai regravar a imunização. Ok, pessoal? Simbora pegar o golinho de café, já volto.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui na parte 2 da nossa aula de colo do útero, né? Câncer do colo do útero. Seguimos firmes aqui. Na aula 1, vimos conceito, vimos prevenção, vimos também níveis de prevenção primária e secundária em relação ao câncer do colo do útero. Falamos muita coisa já completa sobre a vacina HPV, aqui conforme publicação da Instrução Normativa 2024. Agora seguiremos firmes por aqui. Então, aqui, pessoal, a progressão do câncer do colo, né? Então, a gente vai ter aqui uma célula normal dentro do colo do útero. Depois, aqui, a gente vai ter uma infecção pelo vírus do HPV, né? Que é a principal causa. 99,7% das pessoas que têm o câncer do colo do útero vai ter o HPV, tá? Depois, a gente vai ter um NIC1, que são algumas alterações mais básicas aqui, né? Em relação às células do colo do útero, tá? É chamado de uma displasia, uma mudança mais ali, né? Menos invasiva e menor. Depois, a gente vai ter aqui o NIC2 avançando mais, né? Progredindo mais aqui as alterações celulares. O NIC3, que aí pega todas as células, né? E ainda não tem a invasão. E aí, a progressão que evolui para o câncer invasivo, tá? Tendo aí uma ruptura, né, em relação à membrana, tá certo? E aí a gente chama de câncer invasivo, ok? Então, aqui, como que se apresenta de forma subclínica o HPV? Então, nós temos lesões escamosas de baixo grau, que é chamado de LCIL, que é equivalente a N1, NIC1, que é o quadro histopatológico de displasia leve. Então, esse termo displasia leve refere-se aqui ao NIC1. Ou chamada de neoplasia intraepitelial cervical grau 1. Depois eu tenho o lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que aí vem para o HCIL, que aí o HCIL pode ser o NIC2 ou o NIC3, que tem aqui uma histologia dos quadros de displasia moderada e grave ou carcinoma in situ, também denominado neoplasia intraepitelial cervical grau 2 ou grau 3. E alto potencial oncogênico é o termo para neoplasias intraepiteliais vaginais, vulvares, perineais, perianais e anais, porque você sabe que o HPV, ele não tem só o câncer do colo do útero, né? Por isso que quando a gente faz a vacina, a gente também vai estar prevenindo contra o câncer da vulva, da vagina, né? Do ânus, tá? Então também é importante a gente lembrar disso. E do pênis. Por isso que passou para os meninos também. Com relação à apresentação clínica, perceba que aqui a gente falou sobre a subclínica, que vai ser perceptível, né, na lâmina ali, né, do microscópio, e aqui clínica por meio do que é visto na hora do exame clínico, tá certo? Então, nós vamos ter lesões polimórficas, pontiagudas, denominadas de condiloma acuminado, que podem ser únicas ou múltiplas, achatadas ou papulosas, mas sempre papilomatosas. Superfície fosca, aveludada ou semelhante a uma couve-flor. Apresenta-se da cor da pele, eritematosa ou hiperpigmentadas. Em geral, são assintomáticas, ou seja, não tem sintomas, e é por isso que o rastreamento passa a ser tão importante, mas podem ser pruriginosas, dolorosas, friáveis ou sangrantes. As verrugas anogenitais resultam quase exclusivamente de tipos não oncogênicos de HPV. No homem, as lesões ocorrem mais frequentemente no folheto interno do prepúcio, no sulco balanoprepucial ou na glande. Podem acometer ainda a pele do pênis e ou do escroto. Na mulher, costuma ser observado na vulva, vagina ou na cervice. Em ambos, podem ser encontrados nas regiões inguinais ou perianais, né? O que encontra aí, tanto no homem quanto na mulher, essas verrugas, tá? O que cai bastante em prova, gente, é a parte dos fatores de risco, que são aquilo que envolvem, né, a maior chance, o aumento da vulnerabilidade, da chance disso aqui acontecer nas pessoas, tá? E aqui eu vou ter exatamente o HPV como a principal, né, causa. O início da atividade sexual precoce, que logicamente faz com que a pessoa desenvolva o HPV mais frequentemente. Tabagismo, tá? A gente até falou aí, né, sobre a relação do tabaco com diversos tipos de cânceres, tá? E diversas doenças também, não só as neoplasias. Então, o tabagismo é algo que é realmente muito perigoso.
ele induz muito, né, as mutações celulares. Vários parceiros sexuais, que isso também aumenta a chance do HPV, uso prolongado de contraceptivos orais por mais de 5 anos e imunossupressão, como eu falei para vocês, pessoas imunossuprimidas, né, porque o nosso sistema imunológico, ele devora tanto aqui vírus, bactérias, como também células que estão em crescimento desordenado. Nosso corpo também é programado para o sistema imune combater essas células de crescimento desordenado. Então, a pessoa que tem redução do sistema imunológico, ela também aumenta a chance de câncer, tá? E, por exemplo, o HIV tem uma relação intrínseca aí com o câncer do colo do útero, por exemplo, tá? Então, segundo o caderno 13, Caderno de Atenção Básica do Ministério, o tabagismo aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, proporcionalmente ao número de cigarros fumados por dia e também o início do tabaco. Então, quanto mais cedo a pessoa começa, maior a chance, e quanto mais ela fuma também, maior a chance, tá? O citopatológico, né? Essa tabelinha minha, toda prova que eu faço, todo estudo dirigido, você vai encontrar, porque ela traz todo o rastreamento para você aqui. Então, o rastreamento do citopatológico, os primeiros, ele vai ser anual. Então, ele começa com 25 anos. A gente lembra que o contágio com HPV vai acontecer por volta de 15 a 20 anos o pico, né? Por volta de 30 anos, a gente começa a ter as lesões intraepiteliais, né, lesões precursoras, e depois, ali por volta de 35 anos, que de fato a gente vai encontrar o tumor mesmo, né, o câncer. Então, com 25 anos a gente já começa a coletar isso aí, e antes disso não precisa fazer essa coleta, tá? Então, aqui eu vou ter de 25 a 64 e tem esse requisito necessário, que é aqui ter iniciado a atividade sexual. Por quê? O HPV, ele é, né, transmitido por atividade sexual e a pessoa precisa ter o HPV praticamente para ter o câncer do colo do útero em 99,7% dos casos, segundo o caderno 13, tá? Isso vai ser feito de forma anual. Uai! Agora, se esses dois exames, derem negativos, aí a gente vai passar a fazer o exame agora a cada 3 anos, tá? Chegou em 64 anos, né? Com 2 exames negativos nos últimos 5 anos, dispensada. Chegou em 64 anos e nunca fez o exame, 2 exames no intervalo de 1 a 3 anos. Se tiver negativo, vai ser dispensada. Histerectomia total, por causa que não seja o câncer, dispensada. Tirei aqui por causa de mioma, tirei por conta de outros problemas, não é o câncer do colo do útero, então dispensa. Agora, fez histerectomia para o tratamento do câncer ou de lesão precursora, aí a gente vai continuar fazendo citopatológico. Mas como assim? Se eu não tenho mais o colo do útero, a gente vai coletar do fundo do saco vaginal. Por quê? Porque quando o câncer do colo do útero é tratado cirurgicamente e tira o útero inteiro, pode ser que ocorra metástase, né, e comece a crescer células tumorais lá no fundo do saco vaginal. Então, é dali que vai ser feita a coleta no caso de paciente com histerectomia, tá? Então, a lesão precursora, semestrais até 2 exames consecutivos normais. Ou seja, cada 6 meses, em 1 ano, depois volta para o rastreio, né? Agora, o câncer invasor, gente. O câncer invasor eu preciso controlar mais intensamente por 5 anos. Então, trimestral nos 2 anos e semestral nos 3 anos seguintes. Se controle normal, citologia de rastreio anual. Então, no câncer invasor, eu vou completar por 5 anos de forma mais intensa. Esses 5 anos é dividido em 2 partes. O primeiro é aqui a cada 3 meses por 2 anos. E depois, aqui a cada 6 meses, nos 3 anos seguintes, para completar os 5 anos. Passou essa fase mais intensa, aí a gente vai ter o rastreio anual nesses pacientes que foram por câncer, tá? E lesão precursora faz mais 2 exames consecutivos normais, ok, beleza? Não faz sem atividade, tem uma pergunta aqui no chat, né? Sem atividade sexual aos 25 anos faz o rastreamento? Não, não faz, tá? Porque a atividade sexual, ela é também requisito básico aqui para que isso aconteça, tá bom?
Gestante, periodicidade da faixa etária, né? A mesma chance que uma pessoa tem de ter o câncer do colo do útero, a gestante tem. E aí, por isso, gestante, a gente vai continuar fazendo o citopatológico e, inclusive, uma oportunidade dessa gestante fazer esse citopatológico, porque ela vai à unidade básica, né, para fazer o pré-natal e ali, CREO, pega ela para fazer o citopatológico. CREO foi ótimo, né? Agora, presta atenção, porque tem vários itens de detalhes aqui com relação à gestante, né? Aqui eu vou ter cole somente na ectocervice, por quê? Porque a JEC, por isso que é importante ter a base do conhecimento, né? A JEC na gestante, ela vai estar acontecendo exatamente de forma aí exteriorizada, né? Aqui. E agora, se essa mulher, gente, tem o vínculo frágil com a unidade de saúde, o que a gente vai fazer se ela tiver o vínculo frágil? Se ela tiver o vínculo frágil, a gente vai ter aqui, ó, que fazer completo. Ah, Fernanda, e a coleta do citopatológico? Eu ouvi falar que aumenta aborto, né? A introdução aí da endosservice. Então, se a gente fizer a coleta de forma correta, não vai ter essa questão, tá? Não vai ter essa questão de aumentar o risco, né? Porque tem que ter uma introdução ali, fazer o giro de 360 graus e a introduçãozinha da escovinha, só um pouquinho, né? Ali dentro dela, pegando o espaço, né? Da escova, tá? Mas, de maneira geral, se é uma mulher que tem costume de fazer, não precisa coletar toda, tá? Não precisa coletar tudo, ok? Aqui, então, gente, para imunossuprimida. Como que acontece para imunossuprimida? Iniciado após início da atividade sexual, intervalos semestrais no primeiro ano. Então, primeiro ano começou a fazer, vai fazer a cada 6 meses, tá certo? Depois passa para anual, exceto, ou seja, essa imunossuprimida não vai passar por essa questão de fazer a cada 3 anos. Ela vai fazer com um espaçamento de 1 ano, ok? E aqui, esse anual vai acontecer e controlando também os linfócitos TCD4 para essa imunossuprimida, gente. Se o linfócito TCD4 tiver menor que 200, a gente vai corrigir o CD4, melhorar aqui a parte, né, da imunidade e enquanto tiver com o CD4 menor que 200, vai fazer o rastreio de 6 em 6 meses. Por isso que eu falei para vocês, né? Isso aqui não é uma coisa que cai comumente. O que cai aqui? 25 a 64 anos, mais atividade sexual anual. 2 exames negativos passa a ser trienal. Se 64 anos, 2 negativos nos últimos 5 anos, dispensada ela está. 64 e nunca fez o exame, vai aqui fazer 2 exames no intervalo de 1 a 3 anos para ser dispensada. E aqui, isso é o que mais cai, tá? Esses 4 primeiros itens aqui. Agora, quando ele vem para histerectomia, quando ela vem para imunossupressão, aí a gente já está no nível maior de aprofundamento, que é o que eu quero que você faça. Guarde também essas informações. E no caso da gestante, eu até pulo ela para cima, porque também cai bastante aí essa questão da gestante, de precisar coletar só ectocervice, exceto se tiver vínculo frágil, coleta completo, né? Essa questão aí de manter o rastreio do câncer do colo do útero durante a gestação. Então, isso também cai em prova, tá certo? Gente, o rastreio, ele tentou passar por mudança em relação a uma lei que foi criada em 2022, muito doida, né? Assim, trazendo aí, querendo trazer toda a desconstrução das práticas baseadas em evidências para rastreamento, trazendo exames para rastreio independente da idade. Ficou bem confusa essa legislação aqui. Mas o Ministério da Saúde não normatizou, acho que ele fingiu que não viu isso aqui e seguiu aí fazendo o citopatológico normal, como a gente passou aqui para vocês dos manuais e do material aí do INCA, tá? Então, a lei dizia assim para a gente, porque pode ser que isso caia na prova de vocês, né? Perguntando especificamente sobre a lei 14.335. Essa lei, ele colocou assim, que a realização dos exames citopatológicos do colo do útero, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade independente da idade, né? Isso aqui, pessoal, é algo que não tem
correlação, tá? Não tem correlação com a história natural da doença. Por isso que a gente está falando para vocês, né, da importância da gente saber a história natural da doença, né, para trabalhar aí, né, a nossa questão voltada para as periodicidades, tá certo? Tranquilo? Aqui nós vamos ter a atenção integral às mulheres com câncer do colo do útero, de mama e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento, ampliando aí o acesso a exames, né? O encaminhamento a serviços de maior complexidade com a complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento, sempre na unidade que prestou atendimento ao diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo, que é o que já acontece, não precisava nem de uma lei para isso, né? E essa lei, gente, é interessante que vocês saibam que ela altera a lei, né, 11.664, lá de 2008, né, que fala sobre essas questões, ok? Os exames subsequentes, segundo a periodicidade, as recomendações indicadas em regulamentação, que é aqui o indicado pelo Ministério da Saúde, né? Os exames citopatológicos do colo uterino, mamográfico e de colonoscopia poderão ser complementados ou substituídos por outros, sempre que solicitado pelo médico responsável. E as mulheres com deficiência e as idosas serão garantidas condições e os equipamentos adequados que lhes assegurem o atendimento integral na prevenção e no tratamento do câncer do colo do útero, de mama ou colo retal. Continuando com o rastreamento, né, depois da gente ter colocado essa alteração que tentou mudar aí por meio de lei, mas que, né, não tem caído em prova, eu particularmente nunca vi, mas eu também não posso deixar de falar para você que há essa informação. Seguiremos com outras situações específicas de rastreamento em relação à coleta do nosso citopatológico por aqui. Então, na situação de climatério e pós-menopausa, devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres. Na eventualidade de o laudo do exame citopatológico mencionar dificuldade diagnóstica decorrente de atrofia, realizar uma nova coleta e essa nova coleta vai acontecer exatamente com essa estrogenização, tá? Então, vai ter aqui uma estrogenização, colocando aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é essa estrogenização, que envolve também o uso desse medicamento quando há ressecamento vaginal ou colpite atrófica, tá? Onde a gente vai estar fazendo aí essas informações, tá? Então, aqui, o ressecamento pode levar a resultado falso positivo, devido ao exame aqui da mulher menopáusica estar bem indicado para evitar ansiedade e intervenções desnecessárias. A gente vai fazer esse tratamento antes da coleta. Creme de estriol, 0,1% por 1 a 3 meses. Deve ser utilizado de preferência à noite, durante 21 dias. Com pausa de 7 dias ou ainda 2 vezes por semana, sempre nos mesmos dias. 1 a 3 meses antes da coleta, né? O creme deve ser suspenso 48 horas antes da coleta. Tanto o creme de estriol, né, caso a mulher tenha usado, como também a gente não pode usar nenhum tipo de lubrificante, nenhum tipo de produto, né, que pode atrapalhar aí a coleta do material, tá certo? A mulher também que tem vaginismo no rastreamento, que é essa contração involuntária dos músculos próximos à vagina antes da penetração, pode ter como causa fatores psicossociais, afetivos, vivências sexuais traumáticas, anormalidade do ímen, anormalidades congênitas, atrofia genital, endometriose, infecções, lesões da vagina, tumores, doenças sexualmente transmissíveis e congestão pélvica, como causa desse vaginismo, né? Que é aquela contração dolorosa da vagina. Pode até impedir o exame, porque o nosso espéculo pode não conseguir avançar, pela limitação, então, dessa introdução do espéculo. Caso isso aconteça, recomenda-se evitar o exame naquele momento para não provocar desconforto ou mesmo lesão na mulher e reagendar uma avaliação. Ainda no rastreamento, e esse material aqui, gente, ele é com base no protocolo, tá? Vou botar meu nomezinho na tabelinha aqui, ó, para o povo não copiar minhas tabelas, né? Oh, meu Deus, esqueço de botar meu nome, né? Agora já era.
Bora, mulher, passa. Esse aqui também é do manual de 2016, aquele que eu apresentei no bloco 1, tá? Para vocês. Então, aqui, ectopia. No período de atividade menstrual, na fase reprodutiva da mulher, geralmente a jeca situa-se a nível do orifício externo ou para fora deste, caracterizando ectopia ou eversão. Isso aqui a gente já viu lá na fisiologia, não foi? Logo, a ectopia é uma situação fisiológica não demandando intervenções, tá? E aí lá no manual tem uma fotozinha aqui. O cisto de Nabor é decorrente de uma obstrução dos ductos excretores das glândulas endocervicais. Lembra que eu falei que as células colunar simples são células que liberam, né, muco, né, que tem células ali também glandulares ao redor, envolvem glândulas, né, que liberam esse muco. Então, essas células, gente, elas podem aqui serem bloqueadas, né, obstruída aí. E aí, esse líquido que deveria sair fica ali preso, né? Então, isso vai mostrar para a gente na imagem clínica ali, né? Um cisto, um cisto mesmo, esse termo, né? Usar cisto mesmo, chamado de cisto de Nabor. Mas ele não tem significado patológico e não precisa fazer nada com ele. Também pode acontecer na visualização clínica ali do colo, na hora que a gente coloca o espéculo, de verificar um pólipo cervical, que vão ser projeções da mucosa do canal do colo uterino, podendo levar a sangramento vaginal fora do período menstrual e principalmente após a relação sexual, né? Porque é uma pele mais sensível ali nesse pólipo. Quando localizados externamente, são facilmente visualizados no momento da coleta do exame preventivo. São benignos na maioria dos casos, não causam dor pélvica, dispareunia, que é dor durante o ato sexual, ou distúrbios menstruais significativos. Nesse caso, encaminha o ginecologista para a retirada. Se tiver queixa de sangramento, né, durante o ato sexual, tiver irritação nessa pele e aí gerar um sangramento que incomode, né, ou que esteja gerando também um corrimento vaginal aumentado, aí sim pode ser demandado, né, tirar esse pólipo aí, tá? Com relação ao estudo citológico em canal anal, né? Porque a gente está falando do câncer do colo do útero, mas o HPV, além de causar, né, o câncer do colo do útero, a gente também pode aqui gerar o câncer de pênis, de ânus, né? E aqui, com relação a essa coleta, vamos ver quanto que é indicado. Isso vai cair em prova. Presta atenção, tá lá no PCDT de infecção sexualmente transmissível. Perceba que a gente está aqui preocupados em fazer uma aula, eu e minha equipe toda, completa para você, com tudo que pode cair em prova em relação à temática de câncer do colo do útero e também contágio aí com o HPV em si, tá certo? Aqui, então, o diagnóstico do HPV. Mudança na questão de recomendação de realização de estudo citológico em canal anal. Atualmente, o que a gente tem de orientação? Orienta-se que a realização desse estudo citológico pode ser interessante em algumas populações, como homens que fazem sexo com homens. Vocês estão rindo do meu creu aí no chat, né? Eu tô vendo, viu? E a Shirley está dizendo aí que através das minhas aulas passou na EBSER. Parabéns, Shirley. Meu celular está bombando, direct do Instagram, WhatsApp, de tantos alunos aprovados ali no concurso da EBSER. Eu estou muito feliz. Quem está me assistindo aqui vai ser o próximo. Vamos profetizar aí vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. Quem vai cantar essa música aí? Ai, 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 viu? Tem que cantar e profetizar. Então, vamos embora aqui coletar esse negócio lá do ânus. O PCDT, então, IST, trouxe para a gente, né? Orienta-se atualmente a realização desse estudo citológico e vai ser interessante em algumas populações. Qual população? Homem que faz sexo com homem e pessoas com prática sexual anal receptiva, tá? Em razão do quê? Do aumento da incidência de câncer anorretal, ok? Quem vai fazer a coleta do citopatológico? Quem vai fazer a coleta? A gente tem uma resolução do COFEN,
antiga, 381 de 2011, que fala sobre o citopatológico. Então, lá vai dizer que no âmbito da equipe de enfermagem, a coleta de material para citologia, né, colpocitologia oncótica pelo método do Papa Nicolau é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. O enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento, atentando aqui para a capacitação contínua necessária à sua realização. Deve ser feito, então, por médicos ou enfermeiros. É claro que o COFEN não normatiza o que o médico vai fazer ou não, então ele só fala lá no âmbito da equipe de enfermagem e ele traz aí como privativo. No âmbito do Ministério da Saúde, o que acontece? Ele coloca que deve ser feito por médicos e enfermeiros, mas autoriza treinar técnicos em enfermagem em locais onde seja necessário, difícil acesso, né, em relação aí à parte de populações fluviais, populações ribeirinhas, população que não tem muitas vezes, né, o suporte do serviço de saúde, né, falta profissionais ali. Então, para que não haja prejuízo no diagnóstico célere dessa situação, então eles autorizam treinar técnicos de enfermagem que tenham acesso a esses locais, tá? Isso já caiu em prova algumas vezes, bancas como a FCC já cobrou isso aqui, atividade privativa. Em regra, atividade privativa. E se falar em questão de treinar técnico para locais de difícil acesso, você também vai marcar como correto, tá bom? Então, cuidado com isso. Vamos agora para o próximo bloco, porque no próximo bloco eu vou mergulhar. Que horror! Vou mergulhar no citopatológico, né? Porque eu me imaginei mergulhando assim no citopatológico. Ai, Espírito de Deus. Então, gente, vamos lá para o próximo bloco para a gente destrinchar recomendações prévias do citopatológico, coleta, fixação desse citopatológico, análise do resultado do citopatológico, né, com as possibilidades de interpretação aqui desse exame e o que fazer, né, quais são os próximos passos com cada resultado aqui desse citopatológico. Então, liga o modo turbo aí e vem comigo. Lembrando que é um passo de cada vez, por isso que a nossa mentoria é chamada de passos da aprovação, porque você vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, e quando você parar para olhar, você vai ver que vai ter conseguido e conquistado a sua aprovação. É importante lembrar que esse passo de cada vez, né, a gente vai dando um, mas se eu estiver alegre, grata, feliz, estudando, sabendo ali dessa vivência, desse processo, né, eu vou fazer com que cada passo desse tenha um valor muito maior, seja muito mais consolidado, né? E a gente sempre coloca lá no estudo dirigido, com gratidão, com alegria, passos alegres valem por 3. Então a gente consegue sim caminhar mais rápido quando a gente está envolvido, quando a gente está envolvida no projeto aprovação. Tá certo, pessoal? Então no próximo bloco a gente vai falar do citopatológico. Vem comigo.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora eu vou almoçar. Hoje a gente foi um pouco mais devagar aí, teve aquelas questões do áudio no início, né? Mas essa semana eu tô de férias e nós vamos intensificar as nossas gravações, tá? Correr para botar a roupa na máquina, né? A roupa dura doce, mas não é mole, não. Eu vou almoçar, no intervalo do meu almoço também, eu vou estar. Professora, não vai ter mais questões para a gente acompanhar na prática como é cobrar a diária? Na nossa mentoria, a gente tem simulado específico por tópico, então lá tem questões todas elas comentadas na íntegra, tá certo? A gente vai priorizar nos vídeos de direcionamento o conteúdo teórico, tá certo? E fazer questões, blocos específicos só de questões, tá bom? Também a gente vai fazer isso por meio dos simulados flashes, que são os momentos das reuniões da gente, em que cada reunião a gente vai escolher um tema e esse tema vai ser trabalhado em meio de questões e esses vídeos depois vão subindo para a plataforma de forma de treinamento intensivo aí de questões, tá certo? Ao longo da aula eu vou priorizar o conteúdo teórico para quê? Para que a gente consiga matar o tema. Estudei esse tema, já sei tudo que cai nele. Eu vou sinalizando, como eu falei da FCC que cobrou, né, a questão ali da atividade privativa. A gente viu ali que caiu, por exemplo, a questão das gestantes. Falamos que a VUNESP cobra muito resultado citopatológico, então eu já vou anunciando para vocês o que já caiu, o que cada banca costuma cobrar ao longo da aula teórica. Isso também vai acontecer, porque a gente tem uma experiência muito grande com provas, né, anteriores. Mas eu preferi, para que a aula não ficasse muito longa, muito extensa, e para que vocês tivessem maior rapidez no estudo, aí eu preferi fazer a parte teórica e depois a gente fazer o bloco de questões, tá? Nesses simulados flashes e também o próprio simulado, que está tudo na plataforma item a item, já com questões. Ok, pessoal? Assim vocês conseguem vencer o tema mais rápido, né? E treinar no momento oportuno aí as questões, e eu vou estar sempre falando também aquilo cai, presta mais atenção nisso, o que é profundo, o que é mais básico, a gente vai estar com essas sinalizações, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula e outras serão aqui disponibilizadas no modo turbíssimo aí na nossa mentoria, tá? Vamos gravar todo o conteúdo de SUS, saúde pública, enfermagem, português e raciocínio lógico também vão entrar na nossa mentoria do zero, tá? O curso do SUS já está tudo gravado, a Lei 8080 eu vou regravar já na semana que vem, por conta aí de algumas mudanças que ocorreram, tá? E vamos investir pesado nesse projeto de aprovação de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar e vão continuar aí conquistando resultados como a gente tem visto. Hoje, 20 horas, eu vou ter um podcast bem especial, você é meu convidado, juntamente com Vivi e Rosane, nomeadas recentes no Senado. O Senado nomeou todos os enfermeiros aprovados, então elas foram nomeadas recentes, e também os aprovados na Câmara dos Deputados. Então a gente vai estar falando sobre enfermeiro no Legislativo, a trajetória delas, né? Como é que ocorreu aí, o passo a passo da vitória. E você é nosso convidado para estar aqui no canal. Eu estou muito feliz com o resultado de 100% dos alunos aprovados na Câmara dos Deputados, sendo da nossa mentoria, né? Também 100% dos alunos aprovados nos primeiros lugares de tribunais também, sendo do nosso projeto. Isso me traz aí uma alegria muito grande. A EBSER também, vários primeiros lugares. Inclusive, acabei de receber aqui a da Roseane, que também foi aprovada em primeiro lugar no TRT do Espírito Santo, agora também aprovada em primeiro lugar na EBSER de Sergipe, né? E a Joyce, primeiro lugar no TRT da Bahia, ambas aí da mentoria do zero, agora aprovada em primeiro lugar na UPS, no Hospital Universitário lá de Salvador, né? Então, vários primeiros lugares aí dentro do nosso projeto, e eu tenho certeza que os tribunais que estão vindo, todos também serão, tá? Nosso empenho, nosso envolvimento aqui é intenso. Vai fazer outro cronograma, eu já fiz o do CESP, né? O SEBRASP, eu já fiz o cronograma SEBRASP para o TSE e TRE, já está lá na mentoria tribunais, tá? Na mentoria do zero eu disponibilizo sempre pós-edital. Pré-edital eu não vou colocar porque foge do que a gente quer para a mentoria do zero, que é formar base e você fazer o cronograma aí, né? Seguindo passo a passo do seu estudo, ok? 14 horas tem aula, biossegurança, tá? Então, 14 horas tem biossegurança, a gente já botou nos grupos as questões também, e tem também, na sequência, reunião da mentoria do zero, tá? Em link fechado. Grande beijo para vocês e até mais.